A Resolução 453 de 2012, ela trata sobre organização, funcionamento e estruturação dos conselhos de saúde. As resoluções, como de praxe, costumam colocar as considerações iniciais, considerando a importância dos debates ocorridos nos conselhos de saúde, nas 3 esferas de gestão, nas plenárias dos conselhos de saúde, considerando, a experiência acumulada no controle social da saúde, o aprimoramento do controle social da saúde, considerando a Lei 8.142, a resolução do Conselho Nacional de Saúde 333, considerando os objetivos de fortalecer e ampliar o processo do controle social. Então, uma série de considerações. Considerando a legislação vigente, tudo isso para aprovar as seguintes, olha lá, diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. Definição do Conselho de Saúde é a primeira diretriz a ser observada. Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente. Um clássico de prova de concurso. Em qualquer lugar que tu for, onde eu cito a Lei 8.142, eu te faço esse modelo de pergunta, que também pode ser feito aqui nessa resolução. O Conselho, portanto, é uma instância colegiada, deliberativa e permanente. Cuidado! Há poucos dias estava numa prova que o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, executiva e permanente. Não é verdade. Ela é colegiada e delibera, debate e toma decisões em conjunto. Deliberativa e permanente. O Conselho de Saúde, o SUS, tem no SUS em cada esfera de governo. Integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Com a composição e organização dadas pela Lei 8.142. Então ele vai falar que o processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de conselhos. Nós temos conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo os conselhos de distritos sanitários especiais indígenas, sobre a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Assim, os nossos conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade na política pública e na administração da saúde. Pega esse parágrafo único aqui. Como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação, na proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive os aspectos econômicos e financeiros. Também temática citada na Lei 8.142. O que faz? Qual é o objetivo do Conselho de Saúde? Está bem aqui. O objetivo é atuar na formulação de propostas, de estratégias e no controle da política de saúde, principalmente o aspecto econômico e financeiro. Instituição e reformulação dos conselhos de saúde, a nossa segunda diretriz. A instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por lei federal, estadual e municipal, obedecendo sempre às regras da Lei 8.142. Na hora de instituir ou de reformular o Conselho de Saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população, aprovadas nas conferências de saúde em consonância com a legislação vigente. Organização dos conselhos de saúde, terceira diretriz, participação da sociedade organizada. Garantida na legislação, como diz na Lei 8.142, o Conselho de Saúde é uma instância privilegiada na proposição, na proposta de discutir, de acompanhar, de deliberar e avaliar e fiscalizar, é claro, a política de saúde. Inclusive, de novo, o aspecto econômico e financeiro. A legislação estabelece ainda a composição paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos. Observe que você está lendo a Lei 8.142. A composição do Conselho de Saúde será paritária, os usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Não deixe ele escrever majoritária nem minoritária. A composição é paritária dos usuários dos Conselhos de Saúde. O Conselho de Saúde será composto por, lá vai ele, representantes de entidades e instituições, movimentos representativos de usuários, entidades representativas de trabalhadores da saúde, do governo
e de entidades que representam os prestadores de serviços de saúde, sendo seu presidente eleito entre os membros do conselho em reunião plenária. Então, o presidente do conselho é eleito entre os membros do conselho. Bom, o que eu quero trazer para você aqui? O formato do nosso Conselho de Saúde, né? Então, mantendo o que se propõe, né? O Conselho Nacional de Saúde, e consoante com as recomendações da Conferência Nacional de Saúde, nós temos o seguinte formato da distribuição. 50% de entidades e movimentos que representam os usuários, ou seja, o usuário é 50%. A participação dos usuários é paritária, é 50%, é do mesmo tamanho do conjunto dos demais segmentos. Então 50% é usuários, e aqui são entidades e movimentos sociais que representam usuários. 25% entidades que representam trabalhadores da saúde, e 25% representação do governo e prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos, que participam, evidentemente, do Sistema Único de Saúde. A participação desses órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade. Sempre aplicando o princípio da paridade, serão contempladas as seguintes representações. Então nós temos aqui a quantidade de associações que participam do Conselho de Saúde. Associação de pessoas com patologias, associação de pessoas com deficiência, entidades indígenas, movimentos sociais, populares, LGBT, saúde da mulher, aposentados e pensionistas, entidades, sindicatos, defesa do consumidor, moradores, ambientalistas, religiosos, trabalhadores da área da saúde, associações, confederações, conselhos, todos esses participam de acordo com a paridade do Conselho de Saúde. Comunidade científica, entidades públicas, entidades patronais, entidades dos prestadores de serviço de saúde, o governo cita vários aqui. E aqui tem as decorebas de concurso de percentuais que a gente tem sempre que levar na mão numa folhinha, para memorizar. Recomenda-se que a cada eleição do Conselho de Saúde, os segmentos de representação dos usuários, trabalhadores, prestadores de serviços, a seu critério, promovam a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde. Por isso, olha o que ele vai escrever agora, um profissional com um cargo de direção na gestão do SUS ou prestador de serviços não pode ser representante dos usuários. Então, para o princípio aqui da autonomia, e da relação entre os segmentos, se você é um profissional que ocupa um cargo de direção no SUS ou um cargo de gestão de confiança no SUS, tu não pode fazer parte da representação dos usuários da saúde. Tem sentido isso. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos conselhos hoje. Por que, professor, que eles não podem participar? Para, de fato, que quem exerça o poder seja o povo, seja as organizações, as associações, que tenha, de fato, a participação popular na gestão do SUS. Senão a gente vai entregar tudo na mão do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Então, isso aqui é uma boa dica para essa prova, hein? Essa dica aqui é só para quem leu. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, venha ser vereadores, deputados, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros, não, tem um não ali, circula, não é permitida nos conselhos de saúde. As funções como membro do Conselho de Saúde não são remuneradas. Outro texto de prova conhecido. Tá? Você é conselheiro de saúde? Parabéns, beleza. Você não será remunerado por isso. Considerando-se o seu exercício de relevância pública e interesse social. Portanto, aí garante, é claro, a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro, para fins de justificativa aos órgãos, entidades, e instituições do Conselho de Saúde, emite uma declaração de participação como membro do Conselho. Quarta diretriz, estrutura e funcionamento do Conselho. Bom, é necessário que fique claro que o Conselho tem que ter autonomia administrativa. Para o funcionamento do Conselho de Saúde é necessária autonomia. Para ter autonomia tem que ter dotação orçamentária própria, autonomia financeira, organização da Secretaria Executiva com uma infraestrutura de apoio técnico, ter recursos
para funcionar de forma autônoma. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e seu quadro de pessoal. O Conselho de Saúde conta com uma secretaria executiva, portanto, coordenada por pessoa preparada para essa função, né? Um suporte técnico-administrativo, subordinado ao plenário de saúde, que definirá a estrutura e dimensão. Olha a autonomia. O Conselho de Saúde decide sobre seu orçamento. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo, por isso que ele é permanente, ele se reúne no mínimo a cada mês e em caráter extraordinário quando for necessário e terá como base o seu regimento interno. Quem tem autonomia possui um regimento interno. A pauta e o material de apoio das reuniões devem ser encaminhadas aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público. Vão lá, participem, assistam. E deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. As decisões do Conselho de Saúde são adotadas mediante o quórum mínimo, metade mais um, dos seus integrantes. Ressalvados os casos regimentais, é claro, que exigem um quórum qualificado. Aí é que ele chega a explicar o que eles entendem por maioria simples, e está corretíssimo. Entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes. A maioria simples é sobre os membros presentes. A maioria absoluta é sobre o montante da casa, 50% mais um dos membros da casa. Entende-se por maioria qualificada, daí uma votação que exige 2/3 dos membros do Conselho. A cada 3 meses, deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, no caso do município, o gestor municipal é o prefeito, né? O pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, né? As resoluções são obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-lhes publicidade oficial. Então, mais uma vez, remetendo à Lei 8.142, você sabe que o Conselho de Saúde é permanente, deliberativo, autônomo, e suas decisões, as decisões do Conselho, são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído. E aqui ele está dando prazo de homologação, em um prazo de 30 dias, dando-lhe publicidade oficial. É muito importante que você assista a aula da Lei 8.142 para depois assistir esse texto aqui. Ou se você está assistindo esse texto e não está chegando na compreensão, porque é uma temática bem política e organizada de funcionamento da participação dos usuários, né, dos trabalhadores, dos gestores na gestão do SUS, talvez seja necessário parar, assistir a Lei 8.142 e retomar conceitos de lá para vir para cá. Então o que ele está fazendo aqui é uma leitura da 8.142, colocando alguns detalhes regimentais dessa estrutura administrativa aqui do Conselho de Saúde. Não sendo homologadas as decisões do Conselho pelo prefeito, no exemplo aqui, a resolução nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou até mesmo rejeição, eu posso homologar rejeitando aquele projeto. Aí o prefeito alegando que ele é inconstitucional, ele é contrário ao interesse público, vai gerar um gasto muito grande para o município, eu posso homologar. O que importa é que ele deve homologar em 30 dias. E claro que o Conselho, se não concorda, tem direito de recorrer à Justiça e ao Ministério Público. Quinta diretriz: o Conselho de Saúde Nacional, Estadual e Municipal, que tem competências definidas nas leis federais, bem como indicações advindas das conferências de saúde, compete. Então o que faz os conselhos? Fortalecer o controle social no SUS. O Conselho, qualquer um deles, em todas as esferas, elabora o regimento interno. Por isso que tem autonomia administrativa. Discute, elabora e aprova propostas das diretrizes aprovadas nas conferências de saúde. Atua na formulação, no controle da política de saúde, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Esse item aqui está lá na Lei 8.142, muito claro que esta é a atuação, este é o objetivo do Conselho. Define diretrizes para a elaboração dos planos de saúde, importantíssimo, isso é falado lá na Lei 8080, no Decreto 7508, cabe ao Conselho de Saúde definir diretrizes para a elaboração
dos planos de saúde e deliberar sobre seu conteúdo. E olha aí o detalhe, anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório da gestão pública no âmbito da saúde. Proceder à revisão periódica do plano de saúde. Por que tem que revisar periodicamente? Porque a situação de saúde muda, pessoal. Pode vir uma endemia, uma pandemia, e a gente precisa revisar, evidentemente, o plano de saúde. Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados pelo Poder Legislativo. E a cada quadrimestre deverá constar dos itens de pauta do pronunciamento do gestor nas respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, para que todos nós possamos acompanhar. Então você está vendo aí a quantidade de atribuições que tem um Conselho de Saúde. O que nós mais apostamos para essa prova, que você vai dar uma lida, uma série de temas que eles devem deliberar, né? Você vai prestar atenção muito no início deste texto, que nós temos muito negrito, muito sublinhado, porque são temas que já foram colocados em prova, para que seja de entendimento do nosso concurseiro. Então, só retomando, valorizem as diretrizes. Observe que, na verdade, o texto começa aqui, ó. Diretrizes para instituir, onde não tem, vai ser novo, vai ser instituído. Reformular, reestruturar e colocar em funcionamento os conselhos de saúde. Ele começa, na primeira diretriz, debatendo sobre a instância colegiada deliberativa e permanente que é o Conselho de Saúde. Ele cita que o Conselho de Saúde, que é deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, integra a estrutura organizacional do Ministério da Saúde, no âmbito nacional, no âmbito estadual, Secretaria Estadual de Saúde, do distrital e do município, com composição e organização fixadas na Lei 8.142, com composição paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. É muito importante que você observe, que como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação de estratégia, no controle da execução da política de saúde. E, de novo, inclusive, sobre o seu aspecto econômico e financeiro. Esses temas aqui que eu estou abordando novamente é a temática mais provável de surgir na tua prova. Então, dá um carinho especial para a diretriz 1, para a diretriz de número 3, que fala da participação da sociedade organizada, numa composição, de novo, paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos. Aqui abordamos o funcionamento dos conselhos de saúde, estrutura, organização, instituição de conselho.